Jesus, o servo fiel, o servo dedicado. Aí Lucas foi escrito para os gregos. Jesus como a sabedoria de Deus, o Filho do homem, o representante da humanidade, o verdadeiro homem. Porque lembra que os gregos exaltavam o quê? A sabedoria e exaltavam a humanidade. Por isso que várias vezes em Lucas você vai ver a menção de que Jesus era o Filho do homem. Por que Jesus é Filho do homem, gente? Aqui não é à toa que foi colocado esse título, tá? É porque coloca Jesus como alguém identificado com a humanidade. Alguém que na cruz se identificou conosco. Que foi Deus e foi homem. Foi o homem, Deus. O Deus homem. Por isso o Filho do homem. Alguém que foi o nosso representante. Representante da humanidade na cruz do Calvário. E por último João, que é o apóstolo do amor, coloca Jesus como o amor universal. Como mestre do amor, né? Como aquele que veio promover o amor aos gentios, aos judeus, unificar de maneira universal o amor de Deus. Essa é a ênfase de João, por isso que a gente está mencionando aqui, tá bom? Quais são as outras ferramentas de estudo bíblico? Alguns livros, né, como Salmos, por exemplo, não é tão fácil de encontrar a unidade temática. Porque às vezes vocês sabem que o Salmo fala de várias coisas. Um mesmo Salmo pode falar de várias coisas. Às vezes um Salmo você pode fazer várias pregações, várias aulas, várias ministrações. E tem salmos que são enormes, né? Por exemplo, Salmo 119. Cento e poucos versículos, né? Então, às vezes num salmo é difícil, quando você está lendo o salmo, você observar essa unidade temática, ou seja, um só tema. Unidade temática, ou seja, todos os versículos promovem uma unidade só, um tema só. No salmo às vezes é difícil, porque às vezes tem mais de um tema dentro do mesmo salmo. É isso que ele está falando aqui, o autor desse material que a gente está usando, tá? Divisão, então, é muito importante também quando nós estamos fazendo o estudo bíblico. As ferramentas para o estudo bíblico é a divisão em parágrafos, tá? Separar os parágrafozinhos, prestar atenção nas divisões, gente. Toda divisão na Bíblia não foi colocada à toa. Nada na Bíblia foi colocado à toa. Uma vírgula tem importância, uma expressão linguística ali tem importância, né? Por exemplo, às vezes você está lendo um negócio, mas de repente vem mas, opa, presta atenção, aqui ele começa uma outra coisa. Portanto, aqui ele quer dar uma ênfase em alguma coisa. Então é importante a gente observar os parágrafos e prestar atenção nas divisões que o texto bíblico tem. Por isso que é legal a gente conhecer até o nosso idioma, o português. Tem gente que peca na interpretação bíblica, por quê? Porque não sabe e não entende até o seu próprio idioma. E às vezes lê lá uma besteira, né? Igual uma vez aquele pastor lá do Nordeste, que na Bíblia estava escrito: não adulterarás. E ele pegou e falou: não, adulteras. Como se Deus está dizendo: não, vai lá e adultera. Ele foi lá e pegou 3 mulheres da igreja, porque achava que Deus estava chamando a atenção dele no sentido de não, e mandando ele adulterar, sendo que a Bíblia está dizendo não adulterará, né? Então, às vezes a ignorância com relação à linguística pode levar às maiores heresias do mundo. Então preste bastante atenção nos detalhes do português, na linguística, para não falar besteira, nem fazer besteira. Sim, existem palavras que tem que ter dicionário. Foi uma das coisas que nós já falamos, tá? Das ferramentas do estudo bíblico é você ter um dicionário bíblico. Hoje está tão fácil, gente. Tem internet. Coloca na internet. Tem site só de sinônimos de palavras. Eu uso muito recurso de internet. Tem a Wikipédia, que você pode estudar conceitos, né? Palavras que às vezes você não entende, e é maravilhoso. Só que lembra que sempre tem que ter conexão com a Bíblia, tá? Porque às vezes você baixa um negócio da internet que não tem nada a ver com a Bíblia. Aí não sai pregando lá um negócio que não tenha conexão com o texto bíblico.
Senão você vai falar abobrinha, tá? Então, ler também livros de introdução do livro, nas Bíblias de estudo, nós já falamos, né? Toda a Bíblia de estudo, os irmãos aí que tem Bíblia de estudo, eu não trouxe uma hoje, no início dos livros tem o quê? Tem uma introdução. Quem é o autor, qual foi a data, qual é os destinatários, um breve resumo, os principais tópicos. É importante vocês estudarem. Eu faço isso. Não vou pregar em qualquer trecho da Bíblia. Eu estou estudando aquilo ali, eu dou uma lidinha na introdução do livro. Por quê? Porque daí você já tem uma base ali da onde você pode começar a falar. E trazer a memória mesmo, quem foi o autor, qual foi a data aproximada, a quem foi destinado aquele texto, aquela carta. Importante isso. A gente não sair falando abobrinha, né? A gente tem que entender isso, gente. A Bíblia é a maior riqueza que existe nessa terra. Mas se a gente entrar nela, né? Se a gente for nela com o coração errado, a Bíblia pode ser a mãe de todas as heresias. E o problema não está na Bíblia. O problema está no coração que se achega a ela. Vocês estão entendendo? Você pode ver, a maioria das seitas heresias que existe aí, eles se baseiam aonde? Na Bíblia. Lida e interpretada de maneira equivocada. Como esse exemplozinho que eu mencionei para vocês. Por causa de uma vírgula ali, o cara não soube interpretar. E achou que Deus estava mandando ele adulterar. Sendo que a Bíblia é muito clara a respeito disso. Está até nos 10 mandamentos. Ok? É uma pessoa que não tem mentalidade bíblica. Que não leu a Bíblia toda. E que queria agarrar uma interpretação errada para justificar o seu pecado, o seu erro. Às vezes até intencional. Sim, foi intencional, sem dúvida. Porque ele se envolveu com a mulher de um cara da igreja, olha só. Ele quis pregar isso. Quis pregar e ensinou e se envolvia com as mulheres casadas da igreja. Isso é anticristo. Barbaridade. Não, isso aí apareceu até no Globo Repórter, se eu não me engano. Foi uma das maiores aberrações que eu já vi na minha vida, foi esse episódio. Era um dito pastor, velhinho, lá do Nordeste. Cara, tu via claramente que não tinha capacidade nenhuma. Falava tudo errado, não sabia falar direito. Pegou, começou a ler a Bíblia equivocadamente. Tinha seguidores, por incrível que pareça. Pior ainda. E ensinando essas abobrinhas e se envolvendo com outras mulheres. Além de ter sua esposa, se envolvia com outras pessoas. E se justificava à luz da sua interpretação equivocada da Bíblia. Então tem isso, gente. Tem muito. Queria debater com o povo. Imagina, né? Morando teve casos assim. Então, conhecer aspectos históricos é muito importante. Vamos voltar para cá. Motivos, né? O destinatário, o autor, a época. É muito importante quando você está estudando a Bíblia. Pegar esses aspectos que sejam importantes. Para isso, nós já falamos, você pode usar os comentários e as enciclopédias da Bíblia. Ok? Comentários bíblicos, enciclopédias bíblicas. Nós temos materiais preciosos, valiosos. Eu já mencionei em aulas anteriores algumas delas que são muito boas. Ok? Estudar também as doutrinas através de teologia sistemática. Já falei um pouquinho sobre isso também. Mencionei algumas aqui, né? Schaeffer, Berkhoff, Gruden. São livros de doutrinas, teologia sistemática, muito bom. O estudo das doutrinas melhora a interpretação de passagens bíblicas, gente. Quando você tem domínio das doutrinas, isso te facilita na hora de interpretar corretamente o texto bíblico. Ok? Exemplo de doutrina: doutrina da salvação, doutrina de Deus, doutrina dos últimos tempos, né? Escatologia. Faça comparações entre passagens bíblicas. Pega diferentes passagens que falam do mesmo tema. Faça comparações entre elas. Por exemplo, está falando sobre o amor. Você vai ministrar sobre o amor. Pega lá numa concordância bíblica vários trechos que falam sobre o amor e compare eles. Enriqueça ali o teu estudo, aquilo que você está fazendo, a sua análise bíblica, para criar isso, uma mentalidade bíblica. Ok? O Espírito Santo é quem nos dirige e nos instrui, à medida que nós delineamos cada doutrina através
da palavra de Deus. As doutrinas, gente, amadurecem e fortalecem a nossa fé. Fala comigo, as doutrinas amadurecem e fortalecem a nossa fé, tá? Às vezes tem uns ignorantes aí que dizem que esse negócio de estudar teologia, estudar doutrina, isso não serve para nada, não sei. Quem fala isso, gente, é um ignorante da Bíblia. É uma pessoa que não deve ser ouvida, uma pessoa que não quer se dedicar ao estudo, uma pessoa que vai falar abobrinha, vai ensinar o que não deve, vai ensinar heresia, porque não entende de maneira organizada o que Deus fala sobre determinado assunto da Bíblia. E tem muito falso líder, falso mestre, falso pastor, pessoa que se auto-intitula líder de uma igreja, pessoa que começa um trabalho. Aqui em Marama tem várias igrejas assim, com aberrações terríveis, ensinamentos totalmente equivocados, né? Princípios assim totalmente errados, pessoas ignorantes ensinando coisas erradas e o povo seguindo. Então é importante a gente conhecer as doutrinas, né? Porque elas nos amadurecem e fortalecem a nossa fé. Os credos, o que são os credos, gente? São as doutrinas resumidas. Os credos nos ajudam dando um resumo dos ensinos bíblicos sobre o assunto. Eu botei um credo aqui, para vocês terem uma ideia como é que é um credo. Olha só, isso aqui é um credo bem antigo, o credo apostólico. É até às vezes orado na igreja católica, tá? Mas não é da igreja católica isso, é dos apóstolos, dos pais da igreja, dos patriarcas da igreja primitiva. Olha só, esse credo apóstolo, ele coloca várias doutrinas simplificadas dentro de um texto curto. Por exemplo, ele diz: creia em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creia em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades do inferno aqui, né? Ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Amém? Várias doutrinas aqui resumidas em um texto bíblico. Sim, mas vocês viram ali que muda, tá? Na Santa Igreja Universal. É claro que lá é orado na Santa Igreja Católica, se apropriam desse texto. E até o termo católico, gente, católico, a palavra católico significa universal, tá? Então aqui foi trocado de maneira proposital, para não dizer que é deles. Não é deles, é de todos, é universal. Até o termo católico é universal. E ele também na ressurreição do corpo, na ressurreição da carne, parece que eles falam. Não, é na ressurreição. Não é do corpo, não. Pode ser, não sei. Eu nunca fui católico, não sei. Gente, mas assim, é esse que é o credo apostólico da antiguidade, que foi apropriado pela igreja lá que vocês sabem, a igreja Graça e Paz, e que nós também podemos falar, declarar esse credo, porque não tem nada contrário à palavra de Deus. São diversas doutrinas aqui, por exemplo, crer em Deus Pai, teologia, estudo de Deus. Deus é todo poderoso, está falando da onipotência de Deus, Criador dos céus e da terra, um Deus que é Criador. Creia em Jesus Cristo, Jesus como Cristo de Deus, um ungido de Deus. A palavra Cristo significa ungido. E creio nele. Seu único Filho, unigênito do Pai, nosso Senhor. Ele é Senhor, é o Curios de Deus, o Quírios de Deus, e nosso Senhor também. O qual foi concebido por obra do Espírito Santo, sim ou não? Sim. Nasceu de maneira virginal de Maria. Nascimento virginal de Maria, por obra do Espírito Santo. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Aqui está colocando ele dentro da história, que é o que a menção que a Bíblia faz. Foi crucificado. Aqui nós vemos a cruz, o poder da cruz. Jesus morreu na cruz. Morto, morreu. Jesus morreu
sepultado, morreu e foi sepultado. Desceu ao Hades, desceu ao inferno, sim ou não, gente? Sim. A Bíblia fala disso. Hades é a palavra inferno no original, tá? Em grego, lugar dos mortos. Ressurgiu dos mortos, ressurreição. É uma doutrina bíblica, gente? Sim, ao terceiro dia, tem a ver com a ressurreição. Subiu aos céus, a ascensão de Cristo, é outra doutrina. A ascensão de Cristo. Está sentada à direita do Deus Todo-Poderoso. Sim ou não, gente? Sim. Está lá em Hebreus 1:3. A Bíblia diz que depois de Jesus ter feito tudo aquilo que ele deveria ter feito, ascendeu aos céus, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus. É onde Jesus está hoje. Onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. A doutrina do juízo final. Sim ou não? A doutrina das recompensas, né? Creio no Espírito Santo, não precisa nem falar, né? Pneumatologia, estudo do Espírito Santo. Na Santa Igreja Universal, eclesiologia, o estudo da igreja. A igreja é universal. Na comunhão dos santos, está falando da koinonia, que é a comunhão dos filhos de Deus, na igreja universal. Na remissão dos pecados, está falando da soterologia, que é a doutrina da salvação, da remissão dos pecados, do perdão divino, aquele que se arrepende. Na ressurreição, outra doutrina bíblica, na ressurreição do corpo, né? Na ressurreição dos santos, na vida eterna, não precisa nem falar, né? Salvação, soterologia. O senhor fala ali na comunhão dos santos, é nós? Exatamente, a comunhão dos santos, não só nós, dos santos de todos os tempos e de todas as eras, tá? Porque nós não somos isolados no tempo, né? Na eternidade nós vamos nos unir com os santos de todos os tempos e de todas as eras. A igreja universal é formada por todos os santos, lavados pelo sangue do Cordeiro, independente de raça, de tribo, de língua, em todos os tempos e em todas as eras. Ok? Todo mundo entendeu? Vocês vão aprender isso quando a gente estudar a eclesiologia, a doutrina da igreja. Então vamos lá, continuando. O estudo, né, histórico é outra alternativa de você fazer um estudo bíblico, é estudar de maneira histórica. O Pentateuco, por exemplo, relata o conjunto da Torá. Torá nós já vimos. O que é Torá, gente? O que significa Torá em hebraico? Não é Deus? Não. Significa Lei. é a lei de Deus. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecidos como Pentateuco. Gênesis, Êxodo, o que mais? Levítico, Números e Deuteronômio. Interessante que o nome Deuteronômio significa deutero, repetição, nômio, lei. Repetição da lei. Antes de Moisés morrer, ele repetiu toda a lei recebida por Deus. E esses 5 primeiros livros é conhecido pelos judeus como a Torá, a lei de Deus. Ou, para nós hoje, conhecido como Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, tá? O pastor quem que escreveu o credo? Foi os Atos? Esse aqui foram os primeiros apóstolos das igrejas primitivas, dos 4 primeiros séculos do início da igreja, tá bom? Foi escrito pelos primeiros apóstolos, que eram descendentes diretos dos apóstolos de Cristo, os patriarcas, os conhecidos como pais da igreja. Ok? Por eles se uniram em o que eles chamavam de concílio, que era uma reunião de apóstolos, de bispos, de pastores de diversas igrejas, de diversas regiões, e aí eles estabeleciam esses credos. Por que foi importante a instituição desses credos, gente? Porque a partir do início da igreja começou a surgir muita heresia dentro da própria igreja. E aí os irmãozinhos precisavam ser protegidos desses ensinamentos errados. Então o que os líderes da igreja fizeram? Não, vamos nos reunir, vamos definir qual é a base da nossa fé. E nós vamos ensinar o nosso povo o que é que eles creem, para que eles não sejam ludibriados e enganados pelos hereges que se infiltraram dentro das igrejas, com ensinamentos contrários à palavra de Deus. Então aqui é como se fosse um resumo de todos os principais ensinamentos bíblicos, ok?
É isso que é o credo.